Olá pessoal, hoje eu vou visitar as instalações do Museu da Força Expedicionária Brasileira aqui no centro de Curitiba. Lembrando que a FEB foi uma força militar aeroterrestre que participou ao lado dos aliados na campanha da Itália durante a Segunda Guerra Mundial. O Museu do Expedicionário nasceu como uma entidade associativa denominada Legião Paranaense do Expedicionário, em 1946. Inicialmente, a sede que abriga o museu era destinada à prestação de serviços médico e odontológico, além de oferecer assessoria jurídica a ex-combatentes. Hoje, o local é considerado um dos mais completos museus temáticos da Segunda Guerra Mundial em nosso território. O Museu do Expedicionário ele tem a sua origem na Legião Paranaense do Expedicionário, que foi criada no ano de 1946 pelos próprios expedicionários. Então, essa construção, esse edifício, ele foi inaugurado em 1951 pela própria Legião Paranaense do Expedicionário. Passou a ser a sede da Legião Paranaense do Expedicionário. A partir daí, a Casa do Expedicionário, como passou a ser chamado essa sede, ela representava um ponto de apoio, tanto para os expedicionários como para os familiares daqueles que haviam perdido seus entes queridos nos campos da Itália. Os expedicionários vinham até o museu ter apoio de saúde, ter apoio jurídico, fazer um pernoite. Muitos moravam no interior do estado do Paraná. Então esse trabalho assistencial ele durou até 1980. A partir de 1980, a Legião Paranaense do Expedicionário resolveu transformar esse trabalho assistencial em trabalho memorial e fundou o Museu do Expedicionário. Um pequeno acervo, a partir de um pequeno acervo, foram recebidos também doações dos próprios expedicionários e das Forças Armadas. E hoje nós temos um acervo com cerca de 25 mil itens. O Museu do Expedicionário é apoiado hoje pela Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Paraná e está sob a direção do Exército Brasileiro. E continua contando também com o apoio da própria Legião Paranaense do Expedicionário, que está doando este prédio e esse acervo ao Exército Brasileiro. Então hoje nós estamos recebendo por mês cerca de 3 mil visitantes, entre estudantes e turistas, não só turistas brasileiros, mas também estrangeiros. É um museu que vale a pena visitar, ele está ligado diretamente à temática da Segunda Guerra e à participação do Brasil nesse conflito mundial. No Museu do Expedicionário, o visitante encontra uma ampla quantidade de documentos históricos, fotografias, materiais bélicos, uniformes, maquetes, além de um autêntico caça P-47 Thunderbolt, que está exposto na entrada do museu. Uma das peças mais interessantes que nós temos aqui no Museu do Expedicionário é este pneu, que é do avião P-47 Thunderbolt. O avião é de fabricação americana, mas o pneu é de fabricação brasileira. Aí vocês vão me perguntar por que o pneu do avião americano é fabricado no Brasil. É uma história muito interessante que para nós brasileiros é um orgulho ter participado dessa forma também na Segunda Guerra Mundial. Quando os japoneses atacaram Pearl Harbor em 1941, os americanos perceberam que 97% da borracha, da produção de borracha no mundo, estava na mão dos japoneses. Aí eles recorreram ao Brasil para obter essa matéria-prima e também para fabricar esse pneu no Brasil. Não só pneu de aviões, mas também pneu que supriram caminhões e outros tipos de viaturas e também borracha, a borracha utilizada na fabricação de tantos blindados. O que aconteceu? A partir de 1941 vieram para o Brasil a Firestone, a Goodyear e a Pirelli fabricar pneu no Brasil. Sequer nós tínhamos a indústria automobilística, mas nós já fabricávamos o pneu. Para o Brasil isso foi um aspecto importante que representou o segundo pico do ciclo da borracha. E houve também um processo migratório muito intenso do Nordeste brasileiro para a Amazônia brasileira, justamente para coletar
o látex, coletar a borracha, que é fruto da seringueira. O Museu do Expedicionário conta com diversas salas de exposições, auditório e uma grande biblioteca, e todo o acervo está muito bem apresentado ao público, com placas explicativas também na língua inglesa. Nós temos aqui algumas ilustrações que é importante para nós entendermos como funciona uma granada, como que é o sistema que lança essa granada para frente e como é o sistema que provoca o seu arrebentamento. Uma das maiores causas de morte na Segunda Guerra Mundial foram os estilhaços das granadas, né? E principalmente das granadas de morteiro, porque a granada nada mais é do que uma bola de ferro revestida com explosivo. Quando ela choca-se com uma superfície mais sólida, seria o chão, né? Ela vai detonar essa carga explosiva e aquela cápsula de ferro que envolve esta carga explosiva se transforma em pequenos pedaços de ferro, chamado estilhaços, que causa tantas mortes em tantas tropas que combateram na guerra. O museu dedicou uma área especial à Batalha de Monte Castelo, travada entre as forças aliadas e o exército alemão, quando tivemos também a presença marcante da Força Expedicionária Brasileira. Todos os anos o Museu do Expedicionário, a Legião Paranaense do Expedicionário e o Exército Brasileiro comemora a tomada de Monte Castelo, que representou uma das principais batalhas da Força Expedicionária Brasileira na Itália. Nós temos, para entendermos o que representa Monte Castelo, nós temos que entender um pouco do cenário, um pouco daquilo que estava ocorrendo na Itália entre os anos de 44 e 45. Durante o final do ano de 44, ocorreram 4 tentativas dos aliados brasileiros e americanos para conquistar Monte Castelo, e todas essas 4 não obtiveram sucesso. O inverno europeu, um rigoroso inverno europeu que ocorreu nos meses de dezembro e janeiro, foi um período no qual as operações militares praticamente pararam. Ocorreram apenas ações de patrulha, reconhecimento, etc. A partir do início do mês de fevereiro, começaram os planejamentos para a grande ofensiva de primavera. Então, Monte Castelo, ele representou uma arrancada da Força Expedicionária Brasileira e também dos aliados, continuando as suas conquistas em direção ao norte da Itália. A partir de Monte Castelo, praticamente foi aberto uma passagem a partir dos Apeninos em direção a Bolonha, em direção ao norte da Itália. E a partir de Monte Castelo ocorreram outras vitórias importantes, como Montese e como Fornovo e Collegio.